Olá, hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio um profissional que soube, como poucos, superar limitações para chegar ao topo da carreira. Aos 23 anos, ele ficou completamente cego quando cursava Direito na USP, uma das universidades mais conceituadas do país. Ele teve que aprender a duras penas um outro jeito de viver e a manter a faculdade e ainda exercer a profissão, apesar de todos os preconceitos. Eu converso hoje com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Um prazer falar com o senhor, recebê-lo aqui no estúdio. Para mim é uma alegria voltar à TV educativa, que na verdade é uma referência nos meios de comunicação do Brasil. Doutor Ricardo, vamos voltar então a essa época que o senhor estava. O senhor já nasceu com um problema, na verdade, paralisia cerebral, exatamente. Mas tinha visão. Eu nasci há 54 anos, com 6 meses de gestação, o que para a época era um desafio. Eu fiquei na incubadora, na Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, sem muita perspectiva de sobreviver. Então, houve muita necessidade de cuidados, que para a época, insisto, eram muito assim, inéditos, quase assim, impossíveis de transpor, né? Inusitados mesmo. De qualquer forma, o que aconteceu? Houve uma paralisia cerebral que afetou minhas pernas, eu comecei a andar só aos 3 anos e só pude me fixar de pé depois de uma cirurgia aos 7. E também tinha baixa visão, tudo ocasionado por excesso de oxigênio na incubadora. Essa baixa visão era 4% da visão de um olho apenas, o outro eu não enxergava. Mas com isso eu pude conhecer o mundo, ver as cores, as paisagens e as pessoas, talvez de modo meio impressionista, né? Mas via. Isso até os 23 anos, mas tinha Sim. uma vida praticamente normal até então, tanto Sim. que fez, enfim, fez o vestibular, entrou numa das universidades mais disputadas do país. Eu não conseguia ler textos com letras comuns, a minha mãe precisava ampliar à mão os textos escritos com datilografia. As professoras do meu antigo primário e ginásio, você vê como eu sou antigo, também o faziam, também tinham uma dedicação excepcional. Por isso eu fui alfabetizado da forma normal. Não Viam, aprendi às vezes, braille, em por papel exemplo. de pão, não é? Não A tem minha mãe me alfabetizou com papel de pão sobre a mesa da cozinha, porque eu não enxergava no quadro negro. Então minha mãe, que foi a minha mestra primeira, com letras grandes, ela me alfabetizou. Me lembro até da frase que eu li pela primeira vez: Camilo pula. Essa frase eu nunca mais esqueci. Com letras bem grandes e de forma. Assim eu consegui aprender a ler. E aí o senhor já estava no 3º ano da faculdade quando perdeu completamente a visão? Exatamente. Eu tinha desenvolvido um método de estudo já com apoio de ledores, mas, de fato, quando eu fiquei cego, não havia alternativa senão aperfeiçoar esse método, e aí eu me considero fruto do esforço coletivo da turma de 1984 do Largo São Francisco. Como é que foi esse apoio? Eu fui lá na frente da sala, eu fui lá na frente da sala e falei: pessoal, eu vou precisar de ajuda, estou perdendo a visão, só vou conseguir me formar se vocês me ajudarem. Então eu proponho que cada um grave uma matéria em fita cassete. E foi o que se fez, os colegas se cotizaram, cada um gravava um livro, uma matéria. Era bom porque todos estudavam e me ajudavam também. Então é isso que aconteceu. Depois que eu me formei, eu passei a remunerar os meus ledores, mesmo não tendo dinheiro suficiente ainda no início da carreira. Até hoje o senhor depende do auxílio de ledores? Sim, existem programas informatizados que facilitam a leitura de cegos de tudo que está na tela do computador. Os mais jovens têm muita facilidade com isso, eu não. Eu ainda trabalho com ledores. Os meus assistentes, hoje são 10 assistentes e um assessor, elaboram os votos que eu assino e tal. Mas o que eu faço? Eu corrijo depois, junto com o meu assessor, o que eles escreveram, o meu assessor lê para mim, ou prefiro um método que é o seguinte: enquanto eles elaboram a proposta de voto que eu vou fazer, eu trabalho com eles. Então é um trabalho simultâneo entre mim e os meus assistentes, sempre lendo em voz alta. Mas quando eu fiz o mestrado, doutorado, etc., eu remunerava os meus ledores para as pesquisas e ditava, como faço até hoje, dito os meus textos. Artigos, livro, Sim. Enfim, tudo assim. Agora vamos fazer um parêntese aqui na história da carreira do Dr. Ricardo para falar um pouquinho do senhor, da pessoa, do Ricardo, um jovem que certamente devia ser um jovem
bonitão, porque o senhor tem uma ótima aparência até Não, hoje, muito com obrigado. todo respeito. Muito obrigado. Eu fico E aí, de lisonjeado. repente, não, claro, um jovem da USP, a gente imagina, de repente perde completamente a visão. O que foi isso para o senhor? Como é que foi Foi muito essa difícil, fase? foi muito difícil. Eu confesso que naquela época, a minha ex-esposa, muito querida, na época era minha namorada e ficou comigo naquele momento. Isso me deu um apoio fundamental, os meus amigos foram fundamentais também. A minha família, né? Então, Mas claro em que eu algum tive momento muito o senhor apoio. sentiu assim a sensação de coitado, agora eu não posso, agora eu sou limitado, agora eu não vou conseguir tocar minha Talvez pelo carreira? fato de já ser uma pessoa com deficiência, porque eu também tenho uma deficiência nas pernas por causa do nascimento prematuro, eu também tenho uma dificuldade para andar, mas naquela época, enquanto eu enxergava, eu jogava basquete, eu jogava futebol, mal, mas jogava. Então, eu não sentia muito a deficiência física, e a visual eu já havia me adaptado, então, mas de qualquer forma sempre fui uma pessoa diferente. Então, na adolescência era difícil vencer os tabus da adolescência com relação a namoro, essas coisas todas. Depois que isso foi rompido, aí eu entendi que não tem muito problema não, que a comunicação é o fator preponderante. Então, eu sempre aprendi a me impor pela palavra, pelo argumento, enfim, Pelo convencimento. pelo convencimento. Então, porque até assim, eu ouço dizer que o senhor é uma figura muito, uma pessoa, um profissional, até por ser um juiz também, muito determinado, muito, assim, firme no seu ponto de vista e tal. Sim. Eu imagino que isso deva gerar muito respeito entre os pares, enfim, as pessoas o respeitam como um porque profissional. eu sempre levei muito a sério o trabalho, né? Então, eu estudo muito, sou uma pessoa muito dedicada a isso, então a questão da deficiência visual ou física acaba ficando sempre um detalhe. Num primeiro momento todo mundo se assusta, ninguém sabe lidar com isso, mas depois as pessoas se acostumam. Há quem esqueça mesmo que eu não enxergo, e você quer que eu acenda a luz da sala ou coisa do gênero? Exatamente. Entendeu? Inclusive, o senhor tem uma frase que a gente vai fazer um intervalo agora, mas eu já vou adiantar essa frase, porque nós vamos voltar comentando sobre ela. O senhor costuma dizer que a dificuldade maior da falta de visão é a falta de entendimento das pessoas sobre a doença. Então, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho o senhor comenta isso, o comportamento das pessoas, o que facilita e o que dificulta para quem não tem visão. Até já. Alô? Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, eu tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tentei ligar pra e polícia, pede- bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta, o que eu Ai, faço? meu Deus, o que eu posso Estão fazer? aqui dentro. São 3, Passa o 4, endereço. 5. Tem que chamar a polícia. Mas do calma, céu, manda calma, alguém o que pra que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de Ah, rato. mas catar. Mas é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Voltamos ao gente.com, hoje conversando com o desembargador do Tribunal do Trabalho do Paraná, o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. E há pouco falávamos da questão da dificuldade das pessoas em lidar com o outro, com o par, por causa da falta de visão. O que as pessoas costumam fazer, Dr. Ricardo, que te irrita? Normalmente projetar em mim os seus próprios medos. Eu vou explicar, quer dizer, a pessoa normalmente pensa assim, não, você não pode fazer isso. Seja lá o que for. Por exemplo, em 90 eu quis ser juiz em São Paulo e fui impedido, porque embora fosse assessor de juiz e trabalhasse diuturnamente com sentenças, e já estivesse no final do concurso, o meu exame médico foi antecipado, porque seria só um dado final do concurso, mas eles anteciparam o exame antes que eu fizesse a última prova, e eu fui cortado sob pretexto de que um cego não pode ser juiz. Mas isso foi dito por pessoas que não são cegas, ou seja, projetaram em mim as limitações delas diante dessa situação, né? Isso é um equívoco. O que existe em relação a deficiências, em geral, é que todo ser humano é deficiente, pela própria condição humana, senão seríamos deuses, máquinas. Mas existem algumas peculiaridades, algumas restrições humanas
que, por falta de compreensão da sociedade, historicamente são afastadas. Então, as pessoas ficam à cegas, margem, né? Não conseguem as participar. pessoas paraplégicas, as pessoas tetraplégicas, os surdos, as pessoas com transtornos mentais, as pessoas com deficiência intelectual, normalmente são colocadas em guetos institucionais e lá ficam. E principalmente no mercado de trabalho. Exatamente, em escolas, mercado de trabalho, as cidades não lhes são afáveis, né? Enfim. O que acontece é que eu participei recentemente da elaboração de um tratado internacional na ONU. Colaborei mesmo para a redação disso. Havia 800 pessoas de todo o mundo nesse momento, em 2006, numa assembleia de todos os Estados-membros da ONU. E nós deliberamos e tivemos voz naquele processo, não votávamos, mas tivemos voz direta, ditamos 71% desse tratado internacional, que foi incorporado à nossa lei constitucional, um tratado relevantíssimo no Brasil. E a principal revolução jurídica desse tratado é que, ao definir deficiência, ele diz que a deficiência é caracterizada por um impedimento duradouro físico, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem impedir a participação da pessoa em sociedade. Eu tenho argumentado, e foi essa a nossa intenção, que a deficiência hoje, segundo esse conceito legal, não é mais uma definição clínica médica. Cego é aquele que tem uma visão de X%, 0%, 0,x%. A deficiência hoje está no plano político. Ser cego é um atributo meu. A deficiência está na sociedade que não me dá os meios para que eu frua os meus direitos humanos. Então, este é um conceito constitucional hoje no Brasil. Muito importante. Quer dizer, a pessoa com deficiência física que anda numa cadeira de roda não é deficiente, ele tem uma limitação física. Deficiente é a sociedade que não lhe dá meios para exercer o direito de ir e vir. Mas então eu volto lá nessa época em que o senhor foi recusado como juiz, mesmo tendo sido aprovado, enfim, na seleção. Aliás, o senhor já comentou, e eu imagino que tenha sido assim, que o senhor teve que estudar muito mais até do que outros na mesma condição para chegar aos cargos que o senhor ocupou. Na verdade, eu tenho uma memória que sempre foi muito treinada, graças a Deus. Então, na época do concurso, eu sabia tudo de cor. Lei, súmulas. E isso favorecia, eu fazia a prova mais rápido que as pessoas. Enquanto eles iam olhar a lei, eu já ditava lá. O moço que estava lendo para mim ficava besta porque ele ia lá conferir e estava batendo. Estava tudo ok. Agora, o que se pensa, enfim, um pouco desse preconceito e desse receio que houve em também aceitar a sua posição, era de que até que ponto, eu vou colocar para que o senhor possa nos explicar, até que ponto um juiz cego, vou usar esse termo que o senhor está usando. É o que deve ser usado. É o que deve ser usado, ok. Tem todas as condições de fazer a avaliação, de fazer o julgamento, sem estar percebendo a feição das partes. Quem disse? Então me conta, como é que é isso? Veja só, tudo isso é subjetivo, a feição da parte. O olhar, porque as expressões dizem certo, muito. Mas a inflexão vocal também, a respiração também, o mover a cabeça também. Se você move a sua cabeça lá para a câmera, eu percebo, porque o som da sua voz não está mais dirigido para mim, está dirigido para lá. Então, todos esses fatores de aferição eu os tenho, só que de outra forma. Eu consigo verificar se a pessoa está segura ou insegura. Tudo isso é subjetivo, insisto. Mas essa subjetividade é suprida em mim pelos outros mecanismos que eu utilizo. Então, isso é um argumento falacioso, completamente falacioso. Tanto que ao longo da minha carreira eu instruí vários inquéritos, porque, assim, vamos contar o lado bom da história. Na época eu fiz um concurso para o Ministério Público do Trabalho, havia 4.500 candidatos, o Ministério Público não me barrou, eu terminei em 6º lugar. E ficou longos anos. A profissão perfeitamente, graças a Deus, 18 anos. Esse trabalho no Ministério Público me permitiu redigir uma convenção da ONU, uma lei que mudou a CLT no capítulo de aprendizes. Enfim, eu trabalhei, fui chefe do Ministério Público, então lá no Ministério Público eu instruía inquéritos. E eu sabia muito bem quando o testemunho estava mentindo, nas minhas audiências de inquérito. Então, veja que isso tudo é subjetivo. E por isso que eu falo a você, o que acontece é que as pessoas projetam em mim os medos dela. Das pessoas delas, perdão. Entendeu? Sim. Então, ele não vai conseguir, porque elas acham que não conseguiriam, compreende? Entendo. Quer dizer, toda pessoa que passa num concurso é avaliada no estágio probatório. Todos. Por que não me permitiram ser avaliado no estágio probatório? Essa é a questão. Mas uma mágoa, não sei se houve, enfim, usei essa expressão, mas que depois foi resolvida, aliás, com muita honra, quando o presidente Lula, que inclusive a gente tem fotos, que ele foi o primeiro presidente a participar de uma posse aqui, conta isso pra gente, de um desembargador. Eu fui para o tribunal pelo 5º Constitucional. O 5º Constitucional, assim, 1/5 dos membros de tribunais
de segundo e terceiro grau, eles são compostos de oriundos da Ordem dos Advogados ou do Ministério Público. Então, eu ocupei uma vaga que era destinada ao Ministério Público. O Ministério Público indica uma lista de 6 nomes, eu fui o mais votado nessa lista. Porque, à época, eu estava com 17 anos já no Ministério Público. Então, fui o mais votado. Desses, o tribunal escolhe 3 e envia para o presidente da República nomear. O tribunal poderia ter vetado meu nome, por ser cego, como fez em São Paulo, naquela época, em 90. Mas agora, em 2009, o mundo já era outro, eu já tinha um nome profissional diferente, Sim. etc. Mestre, doutor e professor, enfim. Procurador já há 18 anos, 17, quase 18 naquela época. Então, o tribunal me manteve na lista sexta, só que me pôs em segundo lugar por critérios outros deles lá que não vem ao caso. Mas aí o presidente Lula tinha que escolher. Na confrontação dos currículos, o presidente Lula ficou perplexo de ver o nível do meu currículo, o fato de ter redigido leis, o fato de ser um procurador diferenciado, mestre, doutor, professor, enfim, e quis me conhecer. E me convidou, fomos todos, toda a minha família, fomos ao Palácio da Alvorada e era para ser uma audiência de 15 minutos, foi uma audiência de 1h30. Aliás, deixa eu registrar aqui, eu fiquei encantado com a cultura do presidente Lula. Ah, é? Porque Não, o que nós temos que voltar falando sobre isso. O que sempre se diz é que ele é uma pessoa Porque inculta. é a primeira vez, e olha, um juiz dizendo Sim, isso, confesso que eu nunca ouvi ninguém fato. dizendo que ficou impressionado com a cultura do presidente mesmo. Lula. Nós tivemos conversas sobre política externa, sobre economia, direitos humanos, e confesso que eu me coloquei na condição de aprendiz. Eu estive agora num evento mundial, o 3º Seminário de Combate ao Trabalho Infantil. Havia 150 países, 153 países. A única fala que foi aplaudida de pé foi a do presidente Lula, não pelo tom da voz ou pelo carisma, mas pelo exemplo concreto. Ele era uma pessoa pobre que trabalhava aos 7 anos e era um seminário de combate ao trabalho infantil. E os argumentos que ele deu foram absolutamente irrespondíveis. E, de fato, essa entrevista com Lula foi uma coisa marcante na minha vida. E ele também parece que se impressionou, por isso que ele veio para cá. A posse. Ele, na verdade, já estava consagrado, não tinha nenhum interesse político em vir, mas ele disse que veio porque ele fazia questão de ver mais um paradigma sendo quebrado. Né? E isso ele se impressionou antes de saber que o senhor, além de um juiz, além de cego, também toca, canta MPB, Sim. que vai ser o nosso assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós vamos voltar falando um pouco mais de tudo que o doutor Ricardo gosta de fazer e falando também sobre as leis, sobre o judiciário, tá? Vou te cobrar um pouquinho. Tá bom. Daqui a pouco. Até já. É a oportunidade de poder participar do processo. Se eu tivesse uma coletadeira própria, eu em 2 anos, 2 anos e meio, eu pago uma coletadeira. Nós precisávamos fazer com que o produtor acreditasse nisso também, né? Estão concentradas hoje no beneficiamento e na exportação do café solúvel. Estamos de volta com Gente.com, num papo aqui dos mais animados hoje com um juiz, o primeiro juiz cego do Brasil, não é, doutor Ricardo? Sim, espero que essa coisa de ser o primeiro
Acabe logo, porque, aliás, essa é sua luta, né? Isso vai continuar, né, o primeiro. Vai o que é ser sempre ruim o é ser primeiro, o mas único. sejam muitos. Eu não quero continuar sendo o único. Né? Por enquanto, eu sou o primeiro e único membro do Ministério Público e primeiro e único juiz cego do Brasil. Espero que essa história de ser o único passe logo, né, que haja outros. Com certeza. Aliás, um pouco do livro, do trabalho que o senhor fez, Sim. também é muito voltado para isso, para Sim, esse tipo sim. para esse perfil do profissional, Sim, né? O que a gente pode... Na verdade, esse livro era minha tese de doutorado, visava discutir a questão das cotas que as empresas devem cumprir para contratar pessoas com deficiência. Havia naquela época uma discussão sobre a constitucionalidade de cotas. Dizia-se que isso feria o direito de igualdade. E, na verdade, essa tese de doutorado visou demonstrar que não, era uma afirmação do direito da igualdade no sentido aristotélico da coisa, porque o Aristóteles dizia que a verdadeira igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Aí o Rui Barbosa acrescenta, na justa medida da desigualdade. Então, a cota, na verdade, é uma regra que equipara juridicamente aqueles que estão em condição efetivamente desfavorável, não por sua culpa, mas em razão da própria sociedade. Então, eis aí o argumento que acabou prevalecendo na tese. E essa ideia, inclusive, se desdobrou em outras tantas, que levou-me a pensar, inclusive, numa proposta que veio a se converter na Convenção da ONU. Sim, e tudo mais. que o senhor comentou há pouco. Por isso que eu estava envolvido nesse assunto todo, por causa da tese de doutorado. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho propriamente, sobre o trabalho de um juiz do trabalho. A gente sempre analisa para os leigos, né, aquela questão de cálculo de hora extra, quer dizer, um trabalho muito burocrático e tal, e há um certo conceito também, uma ideia de que o judiciário sempre fica ao lado do trabalhador contra o empregador. O que o senhor nos diz sobre isso? O que é, na prática, esse direito do trabalho, que eu acho que é muito mais do que esse cálculo? Há um certo equívoco, eu não vou fazer crítica pessoal a ninguém, mas até de alguns professores de direito do trabalho, que se limitam a ensinar a calcular a hora extra, como paga aviso prévio, 13º, etc. Essa é a parte mais fácil do direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo dos direitos humanos que comprova essa ideia de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Veja, ninguém questiona a importância do Código do Consumidor. Todo mundo reconhece que o consumidor fica numa posição vulnerável frente ao vendedor ou ao prestador de serviço. O direito do trabalho foi o tipo de direito que tornou viável a ideia de existir um Código do Consumidor. Porque o direito do trabalho foi o primeiro que buscou algo além de dizer assim, bom, todos somos iguais perante a lei. Tá, mas como é essa igualdade? Na prática, quem está numa relação inferiorizada porque um manda porque tem dinheiro, o outro obedece porque não tem, será que há igualdade aqui? Então, será que não há que criar um mecanismo de fortalecer juridicamente esse que economicamente está em posição de desvantagem? Então, o direito do trabalho é o primeiro ramo do direito que estabelece o que a gente chama de igualdade real, né? E, evidentemente, não é assim, não é todo trabalhador que entra que ganha. Muitas ações são julgadas improcedentes, e a maioria delas é julgada parcialmente procedente, ou seja, grande parte dos pedidos não são acolhidos porque não são justos. Então, o que acontece, infelizmente, é que as empresas que vão para a Justiça do Trabalho são empresas que não respeitam esses direitos humanos básicos do direito ao trabalho digno, né? Com salário justo, com limitação de jornada, com um ambiente de trabalho o que prevê adequado. A lei, né? Exatamente, porque o Brasil ainda é campeão de acidente do trabalho, ainda existe muita exploração de crianças, há questões graves que com as quais a gente lida na Justiça do Trabalho, como a questão do assédio moral na empresa. Bom, a gente analisou a questão do trabalhador, mas agora eu vou te fazer uma pergunta mais filosófica e depois a gente vai fazer um bate-volta rapidinho. A justiça é justa? É igual para todo mundo? Depende. Aqui no Brasil ainda não. Principalmente no direito penal. O que a gente sabe é que as pessoas mais aquinhoadas financeiramente se dão bem. E não tanto as pessoas mais pobres. Segundo as estatísticas, são os pretos e os pobres que estão presos, né? Não quer dizer que eles sejam os únicos a cometer crimes. Também grande parte das pessoas do Brasil não conhece seus direitos básicos, né? Não só trabalhistas, mas direitos como pessoa, como ser humano. Então, também não recorrem ao judiciário com a frequência que deveriam.
Por outro aspecto, também, nós juízes estamos muito assoberbados. A questão do controle externo, eu acho que foi um avanço democrático, mas existe uma mentalidade predominante de que o judiciário deve ser administrado como uma empresa. Ocorre que cobram-se números, mas não se dão as estruturas mínimas para os juízes trabalharem. As relações entre juízes e jurisdicionados no Brasil são as mais desfavoráveis para os juízes, ou seja, somos poucos juízes. Enquanto na Europa você tem uma relação de 3 a 4 juízes por habitante, aqui há uma relação de 1 ponto qualquer coisa, não chega a 2 juízes por habitante. Mas, ao mesmo tempo, é uma classe, é uma categoria que normalmente não tem o apoio popular, até por causa da ideia de que são profissionais que ganham muito dinheiro e que há muita corrupção no judiciário. O que o senhor me diz? Veja, não ganhamos muito dinheiro, nós estamos há 6 anos sem reajuste. Se diz que o nosso salário é muito alto, eu só diria o seguinte: quanto ganha um diretor de uma empresa? Nós exercemos uma função equivalente, principalmente nós desembargadores, nós administramos o judiciário trabalhista no estado inteiro. Quer dizer, ninguém discute que um diretor de uma empresa desse porte deveria ser muito bem remunerado, e de fato é. A nossa remuneração está absolutamente defasada, há uma perda salarial de 40%, justamente por falta de reajuste, né? Por outro lado, não é o judiciário o mais acusado de corrupção. O que nós temos visto são casos pontuais. Infelizmente, a corrupção graça no Brasil, mas mais intensamente nos outros poderes. Mas o senhor acha admissível que haja um juiz Claro sequer, não, claro que é um que profissional responsável por Claro lutar que não. contra isso? Claro que não. Evidentemente que isso tem que ser violentamente repudiado, e nós repudiamos. Mas eu posso dizer a você que a categoria dos juízes, em geral, é uma categoria abnegada. São pessoas absolutamente dedicadas, não podem ter outra atividade senão o magistério. Exato. Não é? Trabalhamos muito, não temos fins de semana. Questiona-se, inclusive, o fato de termos 2 períodos de férias, mas a vida normal de um juiz é trabalho diuturno, sem fim de semana, sem jornada. Quer dizer... Bom, mas eu já descobri, para a né? gente encerrar aqui, que para poder desestressar, para dar conta de toda essa rotina, o doutor Ricardo gosta de tocar um violão, gosta de MPB, inclusive na juventude tocava em barzinhos, para a gente encerrar. É verdade, eu acho que a arte é fundamental para manter a sanidade física e mental de qualquer pessoa, tanto do artista como de quem se favorece da arte. Mas para nós do judiciário, eu acho que a arte é um componente muito sério, porque o direito é extremamente técnico, extremamente frio, mas a capacidade de aplicar o direito à vida das pessoas que estão ali naquele papel, você precisa ter uma sensibilidade artística, você precisa ter uma sensibilidade aguçada para entender que você está lidando com vidas. Então, eu penso que a arte é um fator fundamental. Então, eu costumo simplificar para os meus alunos assim: se o conhecimento do direito é extremamente técnico, e tem que ser, a justiça é arte. E aí eu faço uma pequena analogia. Por exemplo, o pianista, o grande pianista, para se tornar capaz de captar o que o autor da música queria passar com a arte, ele precisa estudar 8 horas por dia, todo dia. Tem muita técnica. Mas o artista vai aflorar depois da técnica, na medida em que ele tiver sensibilidade para fazer a música ter o sentimento que tem que ter, né? Então, eu acho que todo profissional do direito deveria trabalhar com o direito intensamente, estudar muito, mas também ter contato com arte. Ótimo, doutor Ricardo, foi um prazer, e a gente encerra essa entrevista com uma surpresinha para ele, que nós fomos lá nos nossos arquivos e simplesmente descobrimos uma apresentação dele aqui no Canal da Música, cantando Cartola. É só um mimo. Muito obrigada pela participação conosco, Muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor. Para mim foi uma alegria participar aqui da Educativa mais uma vez, inclusive esse momento em que cantei Cartola, Dona Irã Barbosa também, houve 2 vezes em que eu me apresentei aqui, que foi uma grande alegria. Eu agradeço. Prazer enorme. O Gente.com fica por aqui. Até mais. Ah, essas cordas de aço desse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito
Só você, violão, compreende por que perdi toda a alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o teu som da madeira, eu, você e a companheira, na madrugada iremos pra casa cantando. Ah, essas cordas de aço desse minúsculo braço do violão